Shalom, irmãos. Em tempos de angústia, vamos falar de esperança. Irmãos, quem caminha aqui no canal há mais tempo sabe que o meu ministério é de mestre, né, de ensino, mas desde a tragédia que acometeu o meu estado aqui, o Pai tem falado comigo para deixar um pouco de lado os estudos e começar a clamar por arrependimento. E eu estou aqui na minha meditação e estou aqui, irmãos, realmente emocionada, porque quando a gente pensa que por mais que as coisas aconteçam, por mais que as catástrofes venham, parece que o povo ainda dorme. Parece que as pessoas ainda continuam anestesiadas. E isso nos deixa impactados, me deixa impactada. E eu quero ler para vocês o livro de Efésios, no capítulo 5, a partir do verso 14, que diz assim: Pelo que diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e o Mashiach te iluminará. Os mortos, quem são os mortos? Todos aqueles que ainda a luz do Evangelho não acendeu dentro deles, e talvez, irmãos, nunca vá acender. Porque a pessoa não quer que essa luz acenda. Não é porque Deus faça acepção de pessoas, porque Ele não faz acepção de pessoas. A mesma oportunidade é dada a todos. A mesma oportunidade. É como se fosse um grande banquete de uma mesa infinita, onde ali estão assentados todos nós, toda a humanidade. Ali não há lugar privilegiado para ninguém, a não ser para o Mashiach, que está sentado na ponta da mesa. Mas aquilo que vai ser servido ali é uma porção igual para todos, sem distinção. Só que tem aqueles que vão dizer: eu não gosto dessa comida, não é a minha comida favorita, eu não quero essa comida, eu prefiro outra comida. Outros vão dizer: eu amo estar aqui, nesta mesa, sentado contigo, Yahushua, desfrutando desta comida. Isso é sério, irmãos. Os mortos, quem são? A palavra diz, Yahushua diz, né? Deixe os mortos sepultar os mortos. Todos nós aqui, a princípio, viemos e adentramos neste mundo aqui, caído, Éden, caído, como mortos, espiritualmente falando. Só que para aqueles que despertaram, que entenderam, estão compreendendo o propósito de tudo isso, que é o único propósito, é o arrependimento, é nós crermos no sacrifício do Mashiach, Yahushua, naquele madeiro, nos arrependermos, mas a pessoa vai dizer, mas me arrepender de quê? Da nossa transgressão, da nossa rebeldia, da nossa desobediência, da nossa neutralidade. Onde, Anne? Eu não fui neutra, eu não fui isso tudo que você está falando. Sim, foi. Porém, nos foi dado o cálice do esquecimento, na qual a gente não lembra. Nós transgredimos os mandamentos do Eterno.
nós não foi dada a glória ao Pai devida. Nós nos omitimos, nós fomos covardes. Mas mesmo assim, o Pai teve misericórdia de nós. Não é como a religião te diz que é por culpa de Adão e Eva. Nós somos culpados. Nós fomos destituídos da glória do Pai. Todos nós fomos destituídos. Mas nós temos a chance de sermos restituídos, conciliados com o Pai através do sangue de Yahushua. Isso é fácil de compreender. Mas aqui nós adentramos neste mundo como mortos, e muitos permanecem mortos. Naquele momento, o discípulo pediu para enterrar o parente, o pai, se eu não estou enganada. Ele disse, deixa os mortos, porque ele estava considerando que aquelas pessoas que não estavam caminhando com ele eram os mortos. Deixe os mortos sepultar os mortos. Então, aqui não está dizendo um morto literal, mas um morto espiritual. Desperta, tu que dormes. Quantos estão numa sonolência infinita? Não acordam. Não despertam, as coisas estão acontecendo escancaradamente, não há mais nada encoberto, não há mais nada. Tudo já foi revelado. Tudo está sendo revelado, tudo está se tornando patente aos nossos olhos. Mas as pessoas continuam dormindo o sono da morte. Aqui, o apóstolo Shaul Hachalia, Paulo, diz aos Efésios, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Efésios de Diana, da deusa Diana. E o Mashiach te iluminará. O único que pode iluminar o caminho. Se você anda num caminho escuro, como vai saber onde chegar? Como vai saber a direção para onde ir? No escuro, sem uma lanterna, sem nenhum foco de luz. Só o Mashiach é o único que pode iluminar o caminho de volta ao Pai. Não existe outro mediador, não existe, irmãos. Parem de acreditar nessas mentiras de que Maria é mediadora. Maria está morta, ela morreu. Ela é um ser humano comum como eu e você, com a única diferença que foi uma mulher santa e eleita pelo Pai para ser o útero, para que o Mashiach pudesse adentrar nesta dimensão. O útero dela foi um portal para que o Mashiach adentrasse aqui na nossa dimensão. Ela foi bem-aventurada, bendita dentre todas as mulheres. Sim, nós não negamos isso. Mas ela morreu e ela está aguardando a ressurreição do último dia para morar eternamente com o Pai. E receber o galardão, que não é pouca coisa o galardão de Maria. Yahushua é o único que ilumina o nosso caminho. Eu sou a luz do mundo. Quem andar comigo não andará em trevas. Mas muitos dizem, não, ele não é. Ele é apenas um profeta. Ele foi um profeta. Sim, mas ele não foi só um profeta. Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor. Ele fez a doação de sangue por nós.
Aí você diz, não, é Buda. Não, nós temos várias reencarnações, nós vamos reencarnar, esse mundo nunca vai acabar, nós só vamos morrer e reencarnar numa outra vida, numa outra personalidade, num outro gênero, ou até mesmo um animal. É assim que as pessoas pensam. Então, se você crê nisso, no espiritismo, eu vou botar a real aqui para você. Eu nunca fiz isso, mas eu vou fazer neste vídeo, porque chega, irmãos. Chega de passar a mão em tanta heresia, em tanta mentira. Satã, ele se disfarça de anjo de luz. Um dia ele foi um anjo de luz, mas ele perdeu este cargo no momento que se rebelou contra o Eterno. E a partir do momento que ele deixou de ser o portador da luz e que ele perdeu este título, hoje ele é o portador das trevas. Ele se reveste, isso porque ele é o pai da mentira. Quando você procura um centro espírita, a busca de falar com um ente querido que já faleceu, saiba que quem aparece ali para você é um demônio. Ah, mas é a mesma voz do meu filho, do meu marido, da minha mãe, do meu pai, da minha tia. É, pois é, ele se reveste de anjo de luz. Ele é mentiroso, ele engana, ele é enganador. Ah, mas ele sabe tudo da minha vida. Sim, sabe. Ele não é onisciente, mas a palavra diz que o diabo anda em nosso derredor. Ele sabe tudo o que acontece na nossa vida. Para depois nos acusar. Para depois ter as cartas na manga a nosso respeito. Para nos acusar diante do tribunal de Deus. E ele sabe da sua vida, da minha vida, daquilo que acontece nas nossas rotinas diárias, e por isso ele sabe quantas pessoas tem na sua família, com quem você é casada, quantos filhos você teve, o nome dos seus filhos. Ele sabe tudo, ele sabe como o seu filho morreu, como o seu marido morreu, ele sabe. E ele vem, toma posse de alguém lá que é um cavalo, que se diz médium, que não passa de um agente do inimigo para se disfarçar, né? E você acredita. A palavra diz que ao homem é ordenado morrer uma única vez e depois disso vem o juízo. Então não existe reencarnação. Quem reencarna através de tecnologia satânica é a semente da serpente. Mas a nós não foi dado isso. Ao homem é ordenado morrer uma única vez e depois disso vem o juízo. Então acorda, tu que dormes, desperta entre os mortos. Chega de mentira, gente. Chega. Não pense que você vai pecar aqui o quanto quiser, fazer tudo o que você quiser nessa vida e que depois, é só eu morrer e reencarnar. Pronto. Tá tudo bem. Qual é a ideologia da reencarnação? Que você, a cada vez que você volta, né, para este mundo, você se torna uma pessoa melhor. Seria como um crescimento, uma evolução espiritual. Eu faço uma pergunta para você. Se isso é verdade, o mundo não teria que estar quase o Éden original? O mundo não teria que estar melhor? E o que aparece diante dos nossos olhos? Um mundo cada vez pior, mais degradante, mais violento, mais imoral, mais amoral. É isso. Isso é evolução?
Não, o ser humano se tornou como um animal irracional. Desperta, tu que dormes. Desperta e levanta-te dentre os mortos espirituais, e o Mashiach te iluminará. Portanto, vede cuidadosamente como andais, não como nécios, mas como sábios. O que é um nécio? O que é um nécio? Alguém que não raciocina. Faz as coisas como pelo instinto. Não é o contrário de sábio, é um nécio, é um tolo. Usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus, irmãos. Hoje nós estamos nos dias maus, nos dias de tribulação. Daqui a pouco nós vamos entrar na grande tribulação. Ah, não. Pode parar. Eu vou ser arrebatada antes? Não. Vai ser arrebatada antes? Por quê? Qual o teu título? Qual vantagem você tem sobre os santos? Sobre os justos? Porque todos vão passar pela tribulação e grande tribulação. Nós não vamos estar na ira, porque na ira somente vão estar os ímpios que vão receber as taças da ira do julgamento de Deus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Romanos 12:2, não imiteis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Elohim. Qual é a vontade do Pai? Que todos venham a se arrepender. Que todos venham a se arrepender, irmãos. Essa é a vontade do Pai. Ele está aguardando, ele ainda está dando um tempo de misericórdia para que todos venham a se arrepender. Não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos da ruach. Quantos estão embriagados, irmãos? E eu não estou falando literalmente de uma bebida alcoólica, mas embriagados com as coisas, com as demandas deste mundo. Por mais que o mundo está desabando ali fora, as coisas estão acontecendo na velocidade da luz, as coisas estão apressando. Mesmo assim, você ainda olha e pensa, isso sempre aconteceu. Tudo vai voltar ao normal. Não é assim que as pessoas pensaram lá na epidemia do Covid? Tudo vai voltar ao normal, isso é só um período. Eu te pergunto, desde a pandemia, voltou ao normal? Não voltou, nunca mais, nada foi normal, irmãos. Só está normal para quem é cego, para quem continua morto. Zumbis, se você quer saber o que é um zumbi, é um morto espiritual. Até aqui, irmãos, mas o principal aqui é o verso 14, pelo que diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e o Mashiach te iluminará. Pare de pensar que nós temos que respeitar a diversidade de crenças. Pare de pensar isso. Para com essa ideia da nova era. Ai, mas por que vocês acham que só a religião de vocês é a certa? Eu não tenho religião, eu tenho a palavra de Deus que me fala o que é certo. Eu não tenho religião. Eu não sou católica, eu não sou evangélica, eu não sou nada. Eu sou uma pessoa que foi desperta e eu saí do sistema religioso.
Eu fui desperta, foi o próprio Pai, o próprio Deus, o próprio Todo-Poderoso que me mandou sair de lá. Não foi a Annelise que quis sair por rebeldia. Ai, porque tu se magoou com o teu pastor que tu saiu da igreja? Não, queridos, não me magoei com o meu pastor. Eu só obedeci ao Pai. Era necessário eu me levantar dentre os mortos para que o Mashiach me iluminasse. E eu não estou dizendo aqui que eu sou melhor que ninguém, não sou. Eu sou uma pessoa que está buscando, procurando o sabão do lavandeiro, Yahushua, que tem o sabão que nos limpa e nos purifica e torna as nossas vestes alvas, brancas, limpas, porque no reino celestial não vai adentrar ninguém com as vestes sujas, irmãos. Eu já vi isso, eu já tive sonhos sobre isso. Quando eu ainda estava no sistema religioso, eu vi, primeiramente a minha veste estava toda suja. E eu olhei para o restante das pessoas sentadas nos bancos, estavam todos com as vestes sujas. E isso me impactou demais a minha vida. Impactou demais. E o Pai sempre, Ele dá mais uma revelação para que a gente tenha certeza. Não, filha, não foi só um sonho, eu quero falar contigo. Uma irmã lá da Argentina, acho que foi, mandou um áudio, chorando, dizendo que todos os do sistema religioso estavam com as vestes sujas. Irmãos, é muito sério. Quando eu fui para sair, eu fui avisar o pastor da igreja que eu ia sair, porque eu já era líder na igreja, líder de célula. Eu não poderia simplesmente virar as costas, eu tinha que fazer o que era correto. E Deus me mandou levar Ezequiel 8 para o pastor. Eu vou ler para vocês. E vocês interpretem como vocês quiserem interpretar. Mas eu peço que a Ruach HaKodesh mostre para vocês o que o pai estava querendo dizer para aquele homem. O título eu vou botar aqui para vocês acompanharem. Só um minuto, irmãos. Eu vou botar aqui para vocês acompanharem. Ezequiel, capítulo 8, verso 1. Olha o título, irmãos. As abominações no santuário. E sucedeu no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, eu sentei na minha casa, e os anciãos de Judá sentados diante de mim, a mão do Senhor Deus caiu ali sobre mim. Então eu contemplei, e eis uma semelhança como aparência de fogo. Desde a aparência dos seus lombos para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como aparência de brilho, como a cor de âmbar. E pôs a forma de uma mão e tomou-me por um cacho na minha cabeça. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe nas visões de Deus para Jerusalém, à porta do portão interno, que olha em direção ao norte, onde estava o assento da imagem do ciúme, que provoca o ciúme. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, de acordo com a visão que eu vi na planície. Então ele me disse: Filho do homem, levanta os teus olhos agora em direção ao norte. Assim eu levantei os meus olhos para o caminho em direção ao norte, e eis que ao norte, no portão do altar, estava esta imagem de ciúme na entrada. E disse além disso para mim: Filho do homem, vês tu o que eles fazem? As grandes abominações que a casa de Israel comete aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas vira-te ainda novamente, e tu verás maiores abominações. E trouxe-me à porta do átrio, e quando eu olhei, eis um buraco na parede. Então disse-me: Filho do homem, cava agora naquela parede. E quando eu tinha cavado na parede, eis uma porta.
e me disse: entra e contempla as perversas abominações que eles fazem aqui. Assim eu entrei e vi, e eis toda forma de coisas rastejantes, animais abomináveis, e todos os ídolos da casa de Israel retratados na parede ao redor. E lá estavam em pé, diante deles, 70 homens dos anciãos da casa de Israel, e no meio deles estava Jaazanias, filho de Safã, e com cada homem o seu incensário em sua mão, e uma espessa nuvem de incenso subia. Então me disse: filho do homem, viste o que os anciãos da casa de Israel fazem no escuro? Cada homem nas câmaras de suas imagens? Pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Ele também disse: vira-te ainda novamente, e tu verás maiores abominações que eles fazem. Então ele me trouxe à porta do portão da casa do Senhor, que estava em direção ao norte. E eis que lá estavam assentadas mulheres chorando por Tamuz. Então ele disse-me: tu viste isto, ó filho do homem? Vira-te ainda novamente, e tu verás maiores abominações do que estas. E ele trouxe-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que à porta do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, estavam cerca de 25 homens com suas costas voltadas para o templo do Senhor, e com as suas faces em direção ao leste, e eles adoravam o sol em direção ao leste. Então ele me disse: tu viste isto, ó filho do homem? É isto uma coisa leve para a casa de Judá, que eles cometam as abominações que cometem aqui? Porque encheram a terra de violência e voltaram a me provocar a raiva. E eis que eles põem o ramo ao seu nariz. Prática mística, né? Portanto, eu também tratarei com fúria. O meu olho não poupará, nem terei pena. E embora clamem aos meus ouvidos em alta voz, ainda assim eu não os ouvirei. É sério, irmãos. Sabe o que ele me respondeu? Isso não é para mim. Isso já se cumpriu. Irmãos, entendam uma coisa. O Pai usa de misericórdia, usa os seus servos, suas servas, para transmitir uma mensagem, para que você receba e diga: eu me arrependo. Eu me arrependo diante de Deus, dos santos anjos, diante de Yahushua. Eu me arrependo. Eu me arrependo de toda a prática de que não tenha agradado a Ti, Pai. Eu me arrependo. Mas a pessoa, ao invés de fazer isso, ela acumula condenação para si e diz: isso não é para mim. Uma palavra que foi ordenada diretamente do Pai para ser levada àquele homem. Entendo que cada ação que a gente faz, ou ela nos dá a nossa libertação, ou ela nos traz mais algemas, mais condenação para nós. Irmãos, estamos nos últimos tempos. Muitas pessoas não entendem a palavra quando diz: o sujo, suje-se mais ainda, e o limpo, limpe-se mais ainda. É vontade do Pai que o sujo, suje-se mais ainda? Óbvio que não. Mas é por causa que as pessoas querem continuar se sujando. Então o Pai diz: assim seja, como ele disse aqui. Portanto, eu também tratarei com fúria, o meu olho não poupará, nem terei pena. E embora clame aos meus ouvidos em alta voz, ainda assim eu não os ouvirei. Voz do que clama no deserto. João Batista falou todo o tempo do seu ministério: arrependei-vos, 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 arrependei-vos. Nesses últimos tempos estão sendo levantados muitos João Batista, para ainda dizer para o povo: se arrependam enquanto ainda há tempo, enquanto ainda o Senhor pode ser achado, pode ser encontrado ainda. Amém, irmãos? Eu espero que você me ajude com essa mensagem. Que essa mensagem não pare por aqui.
Que não fique somente no canal Em Tempos de Angústia Vamos Falar de Esperança. Compartilhe essa mensagem nos seus grupos, no Telegram, no WhatsApp. Compartilhe, essa mensagem precisa chegar nos ouvidos dos mortos, para que o Machia resplandeça, a luz do Machia ilumine essas pessoas, para que elas possam ser iluminadas. Amém, irmãos? Que todos sejam abençoados em nome de Yahushua HaMashiach. Shalom.